Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, novamente aqui para conhecermos um pouquinho mais da palavra de Deus e confesso que eu tenho aprendido muito quando eu ministro aqui. Às vezes Deus fala tanto ao meu coração que eu fico extasiado e louco para gravar um vídeo após o outro, de tanto que Deus tem me falado através desses vídeos. Eu espero que esteja também falando aos corações de vocês. Como de habitual, eu queria começar com uma pergunta: quais são as consequências do pecado na vida do homem? Quais são as consequências do pecado na sua vida? Paulo declara que o pecado, ele faz separação de nós com Deus. Ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai mais além dizendo que o salário do pecado é a morte espiritual. Viver no pecado é viver afastado de Deus. Paulo, na sua carta aos Efésios, a cidade de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Olha a morte espiritual, olha o que o pecado provoca na nossa vida. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, quando davam ouvido às coisas deste mundo. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder e do ar. Jesus declara que este mundo tem um príncipe e ele é Satanás, e ele está atuando na vida daqueles que vivem em desobediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são duros, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Quando Deus instituiu isso, é para que tenhamos uma vida na proteção debaixo dos seus braços. Quando nós pulamos essa barreira e passamos para a vida pecaminosa, nós estamos automaticamente saindo da presença de Deus. O pecado provoca isso em nós, ele nos separa da presença de Deus. Paulo declara o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que eu sempre venho batendo nessa mesma assunto aqui. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Para vivermos uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, é necessário arrependimento do pecado, porque o pecado nos distancia de Deus. Jesus Cristo veio justamente para isso, para pagar os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu só posso ter uma vida com Deus, agradar a Deus, estar debaixo da proteção de Deus, se eu for até o pé da cruz e deixar ali os meus pecados através de uma confissão genuína de arrependimento e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque ele veio justamente para isso. O Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então eu só posso confiar em Deus a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados. E o cristão genuíno, ele tem uma voz ativa dentro do seu coração que se chama Espírito Santo de Deus. Aquele que nos constrange de nossos pecados e nos faz sentir a pior das pessoas quando nós queremos algo que não está na vontade de Deus, ou seja, quando nós queremos alimentar a nossa carne. Isso entristece o coração de Deus. Por isso que Paulo declarou que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Eu não tinha vida espiritual porque o inimigo, Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir, o desejo dele é roubar a nossa alma. Quando ele rouba a nossa alma e ele rouba através da atratividade que as coisas que o mundo oferece, nós passamos a nos sentir menos espiritual e mais mundano. Aí é a forma que ele tem de nos laçar e nos tirar da presença de Deus. Portanto, arrependei-vos mesmo, convertei-vos, faça um exame de consciência em que ou qual pecado você tem caído, em quais as práticas você tem feito que tem desagradado o coração de Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração. Faça algo para agradar ao Senhor. Se arrependa de seus pecados, vá ao pé da cruz. E verás que fará a melhor escolha, viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o seu dia, que você viva intensamente aquilo que Deus sonhou para você. Um forte abraço, Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.